Fala galera, pra quem não me conhece, aqui é a Maria Júlia falando e esse é o meu canal e hoje vamos falar sobre a relíquia do Elsa de Queiroz. Lançada aqui no Brasil em 1887, faz parte do realismo e vai se passar lá em Portugal, gente, porque o Elsa de Queiroz era português. E esse livro originalmente ele foi lançado em pequenas publicações em um jornal lá da região. Então, gente, esse livro fica claro pra gente que ele vai se tratar de uma sátira, uma crítica à religião católica e vocês vão entender ao decorrer desse vídeo. Então, gente, a relíquia vai contar a história do Teodorico, que ele ficou órfão ainda quando ele era criança e ele foi adotado pela tia Patrocínio, pela dona Patrocínio. E o que acontece? Desde pequeno ele foi ensinado de que você tinha que agradar e fazer o máximo de tudo para agradar a tia Patrocínio, porque é ela que era dona do dinheiro. Então ele entendeu isso desde criança. Então ele fazia isso de tudo que ele podia para agradar. Então a gente vai conhecer a dona Patrocínio, que ela é uma mulher viúva, muito rica, de muitas posses e que ela é muito religiosa. A igreja é tipo top 1 para ela e qualquer coisa que vá assim oposto à igreja católica, ela despreza totalmente. Então aos 9 anos, o nosso protagonista, que é o Teodorico, ele vai para um colégio interno e lá ele vai estudar a igreja e tudo mais, e ele vai fazer amizade com Crispim. Alguns anos depois, o Teodorico ele vai crescendo, ele vai conhecer os prazeres mundanos, gente. Ele é um adolescente, ele é um adulto, ele vai conhecer as pessoas, as mulheres e ele vai ficar conhecido como o Raposão. Mas isso tudo é tipo assim, totalmente escondido da tia, porque se a tia descobrisse um negócio desse, ele ia ser completamente escorraçado por ela. E o que acontece? Logo depois ele vai para a faculdade de Coimbra fazer direito e lá ele tá completamente liberto, que antes ele ficava no colégio interno, agora ele vai pra faculdade, ele vai morar tipo assim sozinho, não tem mais que ia dar de satisfação pra ninguém e ele vive ainda com o dinheiro da tia. Então pra ele tá perfeito, é o auge da vida dele, é aí que ele vai aproveitar, vai conhecer tudo que ele pode. Nas férias ele vem visitar a Titi é a forma que ele a chama, né, a tia Patrocínio. Ele vem visitar a Titi e sempre quando ele aparece, ele é um cara completamente devoto, ele vai à igreja, ele reza, tipo assim, ele mente o tempo inteiro pra Titi. Ele fala, se ele se atrasar, se ele chegar um pouquinho atrasado ou chegar tarde, fala, pô, eu tava na igreja, eu tava rezando, eu fui na missa e tal. Ele mente pra caramba durante toda a história. Porque, tipo assim, o objetivo dele, em todo tentar sempre agradar a Titi, é que, quando ela morrer, ela deixar a herança pra ele e não para a igreja. E a vida dele vai passando e a faculdade de Direito vai acabar. E a partir do momento que ela acaba, ele vai voltar a morar com a Titi. E o que acontece agora, ele tem que, tipo assim, ele vira um devoto, ele vira, tipo assim, quase um padre. Ele vira totalmente, ele vai pra igreja de manhã, de tarde, de noite, ele reza o tempo inteiro, tudo na frente da Titi pra poder agradá-la. E o que ele faz? Ele faz uma proposta pra Titi dele ir conhecer as igrejas de Paris, mas na verdade ele queria era viver a promiscuidade que essa cidade oferecia. Mas a Titi, na hora, ela fala que não, porque lá é um lugar de gente promíscua, gente indecente, que você é uma pessoa de família, você é uma pessoa da igreja, que não é o lugar certo para você ir. Então ela tem uma grande ideia e manda o Teodorico para a Terra Santa, lá em Jerusalém, porque ela tá uma senhora muito velha e ela não tem disponibilidade, ela não tem mais saúde para poder fazer uma viagem dessa. Então manda pra, tipo assim, representá-la e ele trazer algumas relíquias, alguns presentes pra ela lá da Terra Santa. Então ele vai, mas tipo assim, ele vai lá pra Terra Santa, ele vai fazer essa viagem, mas no primeiro momento ele não gosta tanto assim, porque ele queria ir pra Paris, ele queria conhecer outros lugares mais interessantes, sendo que ele até pensa pelo lado positivo, porque pra chegar até a Terra Santa, ele tem que fazer uma grande viagem, então ele vai ter algumas paradas, e nessas paradas ele vai aproveitar. E uma delas vai acontecer lá no Egito, que é quando ele vai conhecer a inglesa Mary, e lá eles vão viver um caso tórrido, eles vão ver todas as emoções e ele tem que ir embora, e quando ele vai embora, ela dá um presente pra ele de recordação, que é uma camisola que ela usava no momento que eles estavam juntos, e com esse embrulho também colocou um bilhetinho lá pra ele sempre recordar dela. Ele pega esse presente e vai embora pra Jerusalém. Lá em Jerusalém,
ele tem a brilhante ideia de qual seria o presente ideal para dar para a tia. Ele tem a brilhante ideia dele. Ele vai dar para a titia a coroa de espinhos que foi usada por Jesus Cristo. Como que ele vai conseguir um negócio dele? Ele vai forjar essa coroa de espinhos, vai pegar lá numa árvore, vai montar, vai botar dentro de um embrulho e vai embora com o presente perfeito. E além disso, ele também junta alguns outros presentes e relíquias para ele poder dar para os padres, ali os baba-ovos da Titi. E o que acontece é tudo fake, gente. Ele promete que vai levar água do Rio Jordão, ele promete que vai levar os pregos que Jesus foi pregado na cruz. Ele começa a inventar um monte de coisa, bota ali todas as relíquias ali que ele junta e vai embora. O que acontece no dia seguinte, ele acorda e acha tudo muito estranho, porque também que acontecendo uma procissão da crucificação de Jesus Cristo. Ele acha aquilo completamente estranho, não tá entendendo, ele fica ali na dúvida se é algum tipo de procissão, sabe? Algum tipo de encenação da paixão de Cristo. Eles estão fazendo algo do tipo, mas ele começa a conversar ali com algumas das pessoas, ele começa a ouvir algumas coisas e ele começa a ter noção de que, cara, provavelmente eu tô no dia exato da crucificação de Jesus Cristo. E é nesse momento que a gente percebe a nítida crítica que o Elsa de Queiroz ele vai fazer em relação à Igreja Católica, justamente porque nesse momento ele vai desmistificar vários dos momentos importantes de Jesus Cristo, fazendo o quê? Botando algum tipo de lógica ou de verdades que estariam por trás, por causa que ele fala durante esse livro de que, cara, a Igreja Católica, a religião que a minha tia, ela é tão devota que vai deixar o dinheiro todo pra essa igreja, é tudo baseado em lendas, em coisas que não aconteceram, em tudo um bando de mentira. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer alguns momentos que ele vai especificar por que ele chega nessa conclusão. O primeiro deles é que Jesus Cristo chega lá no templo e que ele chega e ele fica totalmente revoltado porque, tipo, tem muitos ídolos, as pessoas estão vendendo os ídolos, ele acha aquilo um absurdo e destrói alguma das banquinhas que tinham lá, algumas das tendas. E ele vai conversar com um desses mercadores que estava lá no momento. Ele vai contar de que ele só era um cara simples, não tinha dinheiro pra nada, ele tava ali, era a fonte de sustento dele. E que ele tem família e tem mulher, a família dele tá passando problemas, a criança tem uma doença. É uma história muito triste que a gente vai ficar comovido. E o Teodorico, ele fica completamente revoltado com aquela situação de que o cara chegou lá, fez o que fez, que não tinha necessidade daquilo. Outro momento que ele vai falar pra gente é a da ressurreição de Jesus. Por que no terceiro dia a Maria Madalena foi lá no túmulo dele e não tinha mais ninguém presente naquele túmulo? Ele dá uma explicação bem lógica, que é simplesmente que algumas pessoas chegaram no túmulo, tiraram, transportaram ele para outro túmulo e foi isso. Por isso que a Maria Madalena chegou lá e não encontrou nada. Então a gente vai ter essa dualidade, porque o Teodorico mostra que ao decorrer de toda a história que ele é um cara ateu, que ele não acredita em Jesus, que ele estava ali só seguindo a religião por causa da Titi. E quando ele vê essas coisas acontecendo, aí que ele fica mais revoltado ainda, que ele acha que aquilo é uma completa maluquice, a religião católica. No dia seguinte ele vai acordar de tudo isso, ele fica naquela dualidade. Será que foi um sonho? Será que eu realmente voltei ao passado e eu presenciei toda a verdade nua e crua? Mas enfim, as coisas vão acontecendo, o Teodorico é hora de voltar pra casa. Chega lá em Portugal, ele vai contar todas as experiências e coisas legais e incríveis que aconteceram lá enquanto ele estava na Terra Santa pra Titi, pros padres que foram recebê-lo. E nesse momento ele dá finalmente o presente pra Titi. E aí que a gente vai ter uma puta de uma reviravolta de que, na verdade, ele tá dando de presente a camisola com um bilhetinho que ele recebeu lá da inglesa Mary, lá quando ele estava ainda no Egito. A Titi, olhando aquela situação, ele dá esse presente por engano, porque ele teve lá uma troca de presentes, ele deu algo que seria a relíquia, a coroa, para uma outra mulher, e ele deu a errada, né, o embrulho errado da camisola para a Titi. A Titi fica completamente constrangida, completamente revoltada, ela acha aquilo um absurdo, uma afronte a ela, e finalmente o Teodorico ele é completamente desmascarado. Agora ela e os padres estão vendo a real pessoa que é o Teodorico. Então ele é expulso, ele é
deserdado e agora ele tá sem eira nem beira, ele tá com uma mão na frente e a outra atrás, ele não tem pra onde ir, não tem dinheiro, ele não tem nada. Então o que ele faz? Ele lembra lá dos presentes que ele trouxe pros padres, as relíquias lá do Rio de Jordão, dos pregos. O que vai acontecer agora? Ele vai vender. Ele vai vender essas relíquias para pessoas que têm interesse de ter alguma recordação de Jesus Cristo. E assim, a conclusão que ele vai levar aqui dessa história é de que qualquer coisa que você fale, mas que você fale com toda certeza e veemência, as pessoas vão acreditar. E é isso que ele faz vendendo esses produtos. Ele vai falar, esse aqui ó, do Rio Jordão, batizado, onde Jesus foi batizado, esse aqui é o prego, não sei o que. Ele vai falar com toda veemência, vai falar com toda certeza que as pessoas vão comprar e as pessoas vão segui-lo por causa disso. Mais pra frente ele vai conhecer a irmã do Crispim, ele vai se casar com ela totalmente, não por amor, mas sim por interesse, em relação a querer voltar a ter os status sociais que ele acabou perdendo por ter sido deserdado da Titi. Mais pra frente a Titi vai morrer e ela vai deixar todo o dinheiro dela para um padre lá para a igreja católica. Ele fica completamente revoltado com a situação, porque ele, quem sabe, ele ainda tinha esperança de, quem sabe, ela dar o dinheiro para ele, mas isso não acontece, ele fica completamente revoltado e assim termina o livro. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, principalmente aí quem vai fazer o vestibular. Esse é um livro bem legal que vale muito a pena, recomendo demais. Então é isso, galera, já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @majudeulindo. Gente, beijo, até a próxima.